Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. A princípio, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos, pois, infelizmente, devido a um tempo adequado para produzir vídeos e o conteúdo do nosso canal, infelizmente, nós não conseguimos aí produzir os vídeos, isto é, as nossas metas para o canal, por causa do tempo e de algumas situações particulares, tá certo? Eu desde já peço desculpa a todos os que seguem o canal e nós vamos tentar aí, retomar novamente o nosso objetivo, tá certo? Pois as dificuldades são grandes e quem faz conteúdo, quem trabalha com educação, quem trabalha com ensino, quem trabalha com comunicação sabe muito bem as dificuldades que realmente passa uma pessoa que se preocupa com evidências, que se preocupa com fatos, que se preocupa com bons conteúdos para passar. Então, assim, quando nós produzimos algum vídeo, nós não produzimos de qualquer forma, de qualquer jeito, tá certo? Apesar que existem muitos canais que fazem tudo de qualquer jeito e cresce rapidamente. Mas o que conduz esse nosso objetivo é trazer boas informações verídicas, tá certo? Comprovadas por embasamento, por fundamentação coerente, tá certo? Nada daquilo que venha a ser conjecturas, tá? Não ensinamos conjecturas em hipótese nenhuma. Então, pela misericórdia de Deus, estamos voltando a fazer novamente o comentário da lição bíblica especial, tá certo? De 2020. O tema é o princípios divinos em tempos de crise. Então nós estamos vendo que cada uma das três lições está focando, está ensinando, tá certo? Sempre a centralidade máxima, que é a reconstrução de Jerusalém, o avivamento espiritual, como exemplos para os nossos dias, tá certo? Porque tem muita coisa dentro do contexto cultural judaico e econômico-social que a igreja cristã ou as denominações evangélicas não devem praticar por ser uma questão cultural, mas os princípios que estão semeados na cultura judaica nós devemos cumprir, pois herdamos, tá certo, essa cosmovisão. Pois bem, nós vamos aqui, como sempre, comentar, tá certo? Nesse caso é a lição de número 10, que é provar se os espíritos são de Deus. Ao meu ver, foi a lição mais importante, mais interessante. Não estou negando as outras lições anteriores ou posteriores, mas eu acredito que essa é o oxigênio do cristão, tá? É o oxigênio. Por quê? Você vai ver que no texto áureo, nós vamos ver na primeira carta que o apóstolo João escreveu, no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O apóstolo João escreve no seu tempo se preocupando contra um sistema de pensamento e prática chamado gnosticismo, tá? Foi uma das primeiras seitas que entrou em confronto com a fé cristã. Aí João, o apóstolo, conhece as heresias e agora vai trazer uma refutação. Mas o que ensinava o gnosticismo? O gnosticismo vai ensinar o quê? Que Jesus não é Deus, pelo fato de que a divindade em espírito jamais poderia se tornar carne ou participar da matéria, porque a matéria ou a carne é do mal, é maligna, não serve, é podre, não presta. Então, na visão gnóstica, Deus não poderia se tornar homem, não se tornar carne, tá certo? Então, nesse fato, o gnosticismo não poderia ser uma religião cristã, apesar de que existia elementos do cristianismo embutido, tá certo? Então, negava também a própria ressurreição de Cristo e, consequentemente, a sua morte, tá? Por que negava isso? Porque Deus não poderia se tornar carne, consequentemente, Deus não poderia morrer, porque Deus não poderia se tornar carne.
E assim, a morte e a ressurreição foi uma grande mentira. Então, o gnosticismo era um sistema filosófico, religioso e teológico contrário ao ensinamento do apóstolo. Hoje, no século XXI, encontramos esse mesmo sistema com outros nomes ou com algumas variações, tá certo? Então, é interessante a gente ver que os apóstolos eram teólogos, eram pessoas conhecedoras da palavra de Deus e apologistas, defendiam a palavra de Deus, não iam como hoje fazem alguns segmentos da fé protestante, se assim podemos dizer, né? Até porque eles não provam os espíritos, né, através da palavra de Deus. É isso que nós vamos ver basicamente, tá? Eu vou mostrar aqui a vocês o nosso PDF, tá? Provar se os espíritos provêm de Deus. Então, nós temos aqui o texto áureo e a verdade prática é. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu voltar. Pronto, agora. Texto áureo. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado pelo mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Verdade prática. Através dos dons espirituais, tá? A igreja discerne os espíritos enganadores. Então, nós temos os dons espirituais para conseguir assim vencer esse movimento satânico, né? Que são os falsos profetas, que estão tanto dentro quanto fora das igrejas. O objetivo geral é levar os alunos a refletirem sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. Então nós devemos discernir o espírito, se ele fala através do Espírito Santo, e julgar, ou seja, analisar, verificar se a profecia é de Deus ou não. Objetivos secundários ou específico é destacar o conteúdo que devemos ter com os falsos profetas, tá? Muito cuidado com eles, porque eles se apresentam muito friamente, né, sem querer assim atrapalhar outras coisas que é a intenção deles. Por exemplo, o movimento Terra Plana é um movimento que traz heresia por ser da igreja. A princípio é um movimento que vai negar certas situações. Na verdade, é um sistema negacionista, tá? É um sistema que não tem fundamentação no mundo real, apenas numa terra hipotética que nem sequer podemos conjecturar essa hipótese. Enfim, porém, quando você abraça esse sistema terraplanista, você vai abraçar uma cosmovisão em que se modifica a natureza, a pessoa e a essência de Deus. Então, muito desse sistema terraplanista acredita em extraterrestre, acredita que o Coliseu de Hadros é um portal de demônios, acredita que garrafas PETs ou garrafas plásticas junto ao calor do sol produz a homossexualidade, acreditam que Jesus não é Deus, tá? E são pessoas que são contra a ciência, consequentemente são os adeptos da antivacina. Então, a heresia é sem tamanho. Só para vocês terem ideia, mas eles não chegam dizendo tudo de qualquer forma, ao contrário, eles chegam sorrateiramente e assim quem não consegue vigiar acaba acreditando em mais um movimento de falsos profetas. No tópico 2, ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Salientar que devemos julgar as profecias. Quarto, mostrar porque devemos julgar as profecias. Pontuar como devemos julgar as profecias. Vamos ver aqui na introdução. Deixa eu pegar aqui minha anotação. Na introdução, vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Então, o inimigo ele ataca de todos os meios. E um dos meios que ele faz é através da religião, da Bíblia. Ele usa a Bíblia, né? O tópico 1 é cuidado com os falsos profetas. O próprio Jesus vai dizer no capítulo 24 de cuidado, que ninguém vos engane. Então, Satanás só consegue derrotar o cristão, enganar a mim e a você, através do engano. Aí no tópico 1.2 tem assim: os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Então o que acontece? O inimigo da fé cristã, tá? Ou um adepto de alguma seita, ou de uma seita que surge
no decorrer do tempo, tá? Dessa dispensação, ele observa o cristianismo, observa a igreja de Cristo e faz o quê? Ele diz assim: oxe, esse pessoal se baseia tudo na Bíblia, então vamos pegar alguma coisa da Bíblia e transmutar, colocar a minha interpretação sobre o texto bíblico, né? E daí criar um movimento sectário, onde esse movimento sectário não produz discernimento espiritual, não produz avivamento, não produz comunhão com Deus, não produz arrependimento, não produz nada, apenas contenda e discórdia, né? E já no finalzinho nós temos assim: os samaritanos procuraram então influenciá-los por meio da profecia. Então, hoje em dia muitas pessoas são influenciadas por profecias. Nós temos aí diversos casos, tá, ao decorrer da história e na nossa época, pessoas que estão indo atrás de igrejas, tá, através de profecias. E aqui diz assim: Tobias e Sabalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo para se salvar sua vida. Neemias capítulo 6, versículos 10 ao versículo 14. Então, os falsos profetas estão ao nosso redor. E o cristão que é baseado na Bíblia e trabalha com as evidências jamais vai se deixar ser influenciado ou derrotado por argumentos ilusórios, espúrios e fictícios. Ao contrário, ele vai se fortalecer na palavra de Deus e assim vai conseguir vencer o inimigo. O ponto central é: discernimento espiritual é essencial para a saúde espiritual da igreja. Então nós precisamos disso, tá certo? No ponto 2, no tópico 2, nós temos o quê? Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Então todo cristão ele tem que examinar o ensinamento, a profecia, ou seja, provar se esse espírito que está lhe comunicando algo é de Deus ou não. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir. Ou seja, Deus não quer que não tenha nenhum soldado covarde. No exército de Deus, na fé cristã, não existe covardes. Até porque se você pegar a carta de Timóteo, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele vai dizer que um cristão que não tem coragem não é cristão, basicamente, tá certo? Não me recordo do texto agora de cabeça, mas só você dar uma olhadinha na carta de Paulo a Timóteo. Então o que acontece? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Então você vê que a mensagem era contraditória. Ou seja, a mensagem de um falso profeta, de um falso teólogo, é contraditório. Então, o que acontece? Qualquer movimento, qualquer professor, qualquer teólogo que modifique um ponto na Bíblia, ele está mudando de referencial, ele está mudando o conceito, a natureza e a pessoa de Deus. Se isso acontece, automaticamente você tem que saber que você está lidando com um falso profeta. Assim, concluindo o exame da profecia, Neemias pode dizer: conheci que não era de Deus. Neemias capítulo 6, versículo 12. Então, esses movimentos que tem por aí, tá? Se transformam em bondade, porém o seu interior é contra a pessoa, a natureza e a essência de Deus, e consequentemente sobre o referencial no qual nós partimos, que é a cosmovisão. No tópico 2, vamos avançar aqui um pouco. Tópico 2. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Então, muitas pessoas talvez não saibam, a Bíblia, desde o Antigo Testamento, tem se preocupado em mostrar, você vai ver no tópico 2, que os falsos profetas, eles estão no nosso meio. Ou estão fora, né, no caso da igreja, né? Ou estão próximo, ou estão um pouco distante. Mas, de toda forma, sempre há um falso profeta para destruir a verdadeira fé judaico-cristã, tá? O objetivo do falso profeta é desviar o povo de Deus, é desviar a pessoa da palavra, é chamar a pessoa para um bordel, é chamar a pessoa para um carnaval, é chamar a pessoa para algo que a palavra de Deus
não nos ensina. Então nós vamos ver várias situações, tá? Várias situações em que o povo de Deus foi alertado a vigiar e a refutar esses falsos profetas. Tem os pontos aqui, pontos B, ponto C. Aí no ponto C, só para você ter, só como exemplo, nós temos assim: quando o rei Josafá de Judá visitou o rei Acabe de Israel, este tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Veja, isso não é profeta nem profecia. Então o rei Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? E o rei Acabe respondeu que havia o profeta Micaías. Os que foram buscar disseram-lhe: veja aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Então disse Micaías: o que o Senhor me disser, isto farei. Como Micaías profetizou, assim aconteceu. Acabe morreu na batalha. E não podemos dizer aqui a questão de Jeremias. Ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiam influenciar alguns dos sacerdotes e enganar o povo por meio deles. Então, o profeta Jeremias, antes do cativeiro da Babilônia, era o único verdadeiro profeta pregando contra diversos falsos profetas. Hoje em dia é a mesma coisa. E você vê também relatos no Novo Testamento, tá? Nos mostrando, fazendo para que o povo de Deus abra seus olhos. No ponto B, para a gente destacar, diz assim: a Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Mateus capítulo 24, verso 1 ao verso 24. O espírito do anticristo estará então operando grandemente. 1 João capítulo 2, verso 18, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 3. E fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça. O Novo Testamento, preste muita atenção, não só diz que os falsos profetas profetizam ou trazem doutrinas erradas, mas o Novo Testamento está nos ensinando que esses falsos profetas eles são capazes de operar sinais e prodígios, só que de mentira. Por que prodígios de mentira? Porque, primeiro, esses sinais que nós temos visto, tá? No mundo religioso, tá? Até no mundo neopentecostal, que são heresias, são seitas, nós temos visto sinais e prodígios de mentira. Isso significa o quê? É um engano que gera injustiça, consequentemente a iniquidade. Isso vai nos dizer que todos esses sinais ou prodígios, tá? Eles modificam a natureza de Deus, a pessoa de Deus e a essência de Deus e, consequentemente, a forma de interpretar o texto bíblico. Aí, por isso que você vê que é de mentira, de engano, de algo maléfico. O tópico 2.2. O despertamento renova os dons. Então, é preciso realmente, através da fé, do temor, da oração, do quebrantamento, que causa o despertamento para renovar os dons. Quando Deus renova o dom da profecia e os dons de variedade de línguas, interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como deve julgar as profecias conforme a palavra de Deus nos orienta. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Então, assim, no modo prático, isso, por exemplo, imagine um pastor, um professor de EBD, tá? Eu vou dizer isso porque eu conheço, tá? Eu conheço, só não vou dizer o nome, mas eu conheço muitas pessoas, tá? Aqui em Pernambuco. Porque eu digo isso? Porque eu tô falando para o mundo todo, através do Facebook, através do YouTube, através do Instagram, tá certo? Então, assim, imagine um sacerdote que vai vai ser candidato às eleições, tá? Uma hipótese, tá? Essa hipótese é real, onde eu convivo, tá? Pessoas que eu conheço. Vai ser candidato e o partido que ele vai ser feriado é o partido
chamado PSOL. E aí? Nós sabemos muito bem que o PSOL segue doutrina marxista. Mesmo assim, essa doutrina marxista não é 100%, obviamente, mas tem o seu marxismo, tá? Esse pessoal da esquerda visa destruir a fé cristã. Então, você tem um pastor automaticamente dentro do sistema político que é um falso profeta. Mas se ele não fosse político, ele fosse um adepto da teologia da libertação, que é um movimento do marxismo também, seria um falso profeta. E eu conheço vários casos assim. Lamentável, por quê? Porque falta despertamento, falta o renovo dos dons espirituais e a necessidade de ter uma doutrina embasada. Quando você não tem nada disso, qualquer prato de comida serve, mesmo estando envenenado. Pois bem, vamos meditar, né? Esse que a lição nos traz. Tópico de número 3. Devemos julgar as profecias. Hoje em dia, no século XXI, a grande parte das igrejas ou religiões tem medo de julgar, né? Porque aparentemente esse termo julgar é algo ofensivo, é algo que vai denegrir a pessoa. Mas não é nada disso. Esse conceito que essas pessoas colocam sobre essa palavra não é original, não é verdadeiro. O conceito original e verdadeiro é julgar uma profecia, é obedecer a palavra de Deus, é obedecer o Espírito Santo de Deus. Ou seja, você não conhece um profeta, você não conhece aquela mensagem, mas o Espírito Santo que está com você vai confirmar a você se aquela doutrina ou aquela profecia ou ensinamento vem de Deus ou não. Ponto 1 do tópico 3 diz assim: Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito. A igreja de Corinto deve ser o nosso exemplo nesse sentido, no sentido positivo, né? Porque a igreja de Corinto foi uma das igrejas que mais deu trabalho ao apóstolo Paulo. Bem, Paulo dirigiu-se a era dizendo que nenhum dom lhe falta. Então, cada pessoa tem um dom, tem um chamado, e que todos tenham a possibilidade de ter um dom assim específico, um dom que vai aí destacar você entre os dons, mas todas as pessoas têm um dom através da oração, através do temor, tá certo? Através da compreensão da palavra de Deus. Tópico 3, não é isso? Devemos julgar as profecias. Tópico 4. Por que devemos julgar as profecias? Como devemos julgar? Qual é a forma de julgar a profecia? Qual é a forma de julgar, tá? Aqui, tópico 4. Por que devemos julgar as profecias? Por que devemos? Qual é a necessidade de julgar? Bem, porque a palavra de Deus nos manda julgar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, 21. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Esses textos, vistos por adeptos de outras religiões, ou de pseudo-cristianismo, vão se sentir aí acusados, ofendidos, vão nos chamar de homofóbicos, vamos nos chamar de preconceituosos, e assim vai o argumento deles. Mas a própria palavra de Deus nos orienta que devemos realmente julgar. Nós temos fundamentação para isso. Ponto 2 do tópico 4. Porque os que profetizam são sujeitos a falhas, tá certo? Mas sem o fruto do Espírito, nada funciona. Ainda que você não cometa falha na sua dicção, tá? Na sua posição em termos de doutrina, sem o fruto do Espírito Santo, nada adianta. Então é preciso ter os dons, tá? Nós vimos aí um apologética, uma defesa, uma orientação para ter os dons, a necessidade de ter os dons, tá? A necessidade de exercer esses dons, mas a Bíblia também nos diz que nós precisamos do fruto do Espírito na vida do cristão. Não pode haver dom sem o fruto, nem o fruto sem o dom. É algo que vem junto, tá? Aí você percebe quem é o verdadeiro profeta e quem não é o verdadeiro profeta. Ponto 3. Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Ponto 4. Existe a possibilidade de que a profecia, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciada por um espírito maligno disseminador de mentiras. Você vê isso em 1 Reis, capítulo 22, versículo 7, verso 11, verso 19, verso 21 ao 23, tá? Já no tópico 4,
como devemos julgar as profecias? Qual é o modo, qual é a forma, qual é a metodologia que nós usamos? Algumas pessoas usam coisas que às vezes não tem embasamento. Mas como eu já disse a vocês, as três primeiras formas são as mais importantes. Pelas escrituras, você vai ver aí, examinando as escrituras, ou seja, através das escrituras de Deus, através do dom do Espírito e através do fruto do Espírito, tá certo? Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. Do mesmo modo, um ensinamento não pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo. Amós capítulo 7, versículo 7, versículo 8. Ou seja, a palavra de Deus é verdadeira, eterna, imutável, inerrante e perfeita. Através do dom de discernimento do Espírito. Então, isso aí é uma questão mais espiritual. Aqui é uma questão mais cognitiva, né? Já o ponto 3 do tópico 5º, a profecia se conhece pelo seu sabor, tá? Ou seja, é através basicamente da experiência, se isso vai acontecer ou não vai acontecer, tá? Eu prefiro os dois primeiros, pela escritura, tá? Que é a nossa única regra de fé em prática, e pelo poder do Espírito, pela influência do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus vai dizer e vai atestar se é ou não, tá certo? A conclusão: quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erro humano, e o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. Assim, de outra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. Quando provamos a profecia, recebemos as bênçãos de Deus por meio dela, quer nos dá. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. Por fim, eu tenho aqui, tá? Deixa eu voltar aqui ao início. Vou mostrar aqui você rapidamente. Deixa eu botar aqui. Acho que não vai aparecer não, mas aqui eu tenho aqui, tá? Alguns exemplos de falsos profetas, tá? Alguns exemplos de falsos profetas que eu imprimi, na verdade eu fiz, tá? E como exemplo de falsos profetas que têm influenciado as igrejas evangélicas, eu vou destacar o seguinte. Primeiro, a Igreja Universal do Reino de Deus, de Edir Macedo. É uma igreja neopentecostal, consequentemente, uma seita. Temos os papas, inevitavelmente deixar de falar. Temos os mormons, com Joseph Smith, o profeta deles. Temos as Testemunhas de Jeová, o Charles Taze Russell, tá? E, queira você ou não, o Adventismo no sétimo dia com Eric Goldwhite. Então, cada um desses vai trazer profecias, tá? Vai trazer espíritos antibíblicos, que não é o Espírito Santo, e vai ensinar o povo a se desviar da palavra de Deus. E se você quiser saber mais sobre esse pessoal, essas falsas profecias, tenho no canal um curso completo de cerca de 21 aulas sobre uma matéria chamada heresiologia, é o estudo das seitas e das heresias, tá? São 18 seitas e você vai ver muito mais sobre os falsos profetas e conhecer o que eles pensam e como assim evitar de cair nessas armadilhas. Por fim, os falsos profetas têm um falso Cristo, uma falsa Bíblia adulterada, tá certo? Livros inspirados, interpretações distorcidas e falsas profecias. Novamente, obrigado a vocês que nos assistem, que continuam conosco, acreditando no nosso objetivo. E que Deus abençoe vocês ricamente. E até o próximo vídeo, dando continuidade aos comentários da lição, ainda os princípios bíblicos em tempo de crise. Mas antes de terminar o nosso vídeo, eu já tenho em mãos a revista da CPAD, a nova revista que nós vamos abordar aqui no canal, tá? Aqui a capa.
tá? Vocês verem. A fragilidade humana e a soberania divina. O sofrimento e a restauração de Jó. O título com o subtítulo. Então nós vamos ver basicamente aí vai ser desenvolvido o tema da soberania divina e a liberdade humana, tá certo? E porque, né, o ser humano sofre e esperar uma restauração final através do arrebatamento, onde a igreja se encontra com o Cordeiro de Deus antes da grande tribulação, tá, no céu. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde.